Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Vamos enviar o Kids. O Kids pode acompanhar os formadores. Aleluia. Diga assim comigo. Estamos caminhando para um lugar de abundância. Amém. Quem lembra aqui que a pastora Flávia falou que 1 quilo de prática vale mais do que 1 tonelada de teoria? Teoria não muda nada, irmão, se você não colocar em prática, né? Eu sou engenheiro industrial mecânico e na nossa formação, a gente aprende várias teorias, várias fórmulas, várias leis, e só que só aprender ela não muda nada. O que transforma é quando a gente coloca em prática e calcula tudo aquilo e coloca em prática e constrói algo. Porque só informação não dá nada pra gente. Só informação vai deixar a gente mais informado, mas a única coisa que nos transforma em sábio é quando a gente consegue pegar essa teoria e projetar algo e esse algo ser produzido. E sabe, dos 5 anos de faculdade, eu acho que quando a gente vai colocar na prática, a gente põe uns 10% só do que a gente aprendeu. Só que constrói algo com esses 10%. Aí você fala, não, mas por que aprende tudo então você só aplica 10%? Porque eu aplico uma parte dos 10%. O outro que vai projetar algo um pouco diferente do que eu, aplica os outros 10%. Outro vai, por exemplo, o que aplica em áreas de engrenagem vai aplicar um 10%. Aquele que aplica em área de estruturas metálicas vai aplicar o outro 10%. Cada um na sua teoria. Mas esse 10% ele produz muita coisa. Muita coisa. Então, nós passamos por um período essa semana cheio de teoria no espírito e cheio de vida. Então, tudo que nós recebemos sábado, domingo, são informações no Espírito, mas que só vão valer de fato se nós colocarmos em prática. Se nós estivermos dispostos a praticar tudo aquilo que nós recebemos aqui. E a mesma coisa no reino, né? O que nós vemos hoje? Uma multidão de pessoas cheia de informação bíblica. Cheia, irmão. Teólogos de formação, mas a prática deles nula, não tem prática, né? Não tem prática daquilo que eles aprenderam no Senhor. Então o Senhor tem nos chamado para isso. E eu gostaria de ler com você em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. E versículo 8. Só a primeira parte, que diz assim, ó: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Para aqui. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim de uma coisa do que o início dela. E eu quero pedir para você também ler comigo lá em Lucas 14, 28. Por que esse versículo fala muito forte conosco, irmão? Porque o início é a teoria, o fim é aquilo que nós praticamos. Amém?
O fim é o que nós praticamos. Lucas 14, 28, numa parábola, Jesus diz bem claro: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém? Aqui a mesma coisa, aqui está falando sobre pegar a teoria e colocar em prática. Tudo que nós formos iniciar, nós temos que calcular se nós vamos conseguir concluir. Amém? Ô Jonathan, tira um pouco do teclado dessas duas caixinhas, ou abaixa um pouquinho. E isso é importante a gente colocar sempre no nosso espírito. Sabe por quê? Eu tenho notado uma igreja, no geral, que está faminta por conferências, famintas por seminário, faminta por um monte de coisa. E ela vive só nesse ciclo de informação, de informação, de informação, de informação, de informação, de informação, e não põe em prática nada daquilo que recebeu. Nada, né? É igual se você estudar sobre exercício físico, não vai te dar um corpo sarado, irmão. Se você estudar como que treina, como que faz, como que prepara, não vai te dar um corpo atlético. Você vai ter que exercitar ele, né? Então nós precisamos sempre ter em mente isso e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Aqui nessa casa a gente aprende muito que não existe vida fora do... Então tem que praticar isso, porque nós podemos até estar bom de discursos, né? Poxa, não há vida fora do corpo. Como é que nós temos praticado isso para mim concluir isso que eu tenho aprendido na teoria, né? Então nós precisamos ter um espírito excelente, irmãos. E o que é um espírito excelente? É um espírito que planeja antes de fazer qualquer coisa. Planeja. Quem planeja bem, executa bem. Quando você planeja bem, você executa bem. Isso é no reino também. O Senhor nos dá todas as ferramentas, todas as informações. Para que eu tenho a teoria? Para planejar bem, para executar bem. Na faculdade nós tínhamos uma aula que nos ensinava a fazer planejamento estratégico. Por que nos dava toda a teoria para fazer o planejamento? Nos ensinando a ir bem durante uma fase de projeto. Porque todo projeto, né, ele começa pela ideia. Todo projeto, quem trabalha na área de projeto sabe isso, começa pelo um conceito inicial, por uma ideia. Alguém passa uma demanda, eu falo, eu quero algo assim. Alguém vai construir um submarino, por exemplo. Ele passa ali as pré-definições. Eu quero um submarino que consiga ir a tal profundidade, que consiga carregar tantas pessoas, que também consiga levar tantos torpedos, e ele consegue andar numa distância de tantos quilômetros, e gostaria que o tamanho dele... Eles passam as especificações. Aí, em cima dessas especificações, a equipe de engenharia vai realizar o projeto. E aí existe uma coordenação desse projeto. E aí a gente aprende como iniciar, como coordenar todas as fases, né? Um submarino, ele tem a fase, ele tem a engenharia estrutural dele, mas também tem a engenharia que vai ser a propulsora. Se vai ser um submarino a diesel, se vai ser um submarino nuclear, aí tem que contatar o pessoal da tecnologia certa, vai ser um nuclear. Então, todo mundo que conhece de energia nuclear para projetar algo que vai dar propulsão para tantas toneladas com impulso, assim vai calculando, né? Aí pega a engenharia de sistemas, vocês vão ter que colocar sistema de radar, sistemas anti-torpedo, eu quero um sonar assim, e vai falando tudo que precisa. Eu quero um radar que comunica com a Lua e com Marte. Então a equipe de sistema vai projetar tudo aquilo, né? Aí vai vir a equipe de engenharia elétrica, a engenharia de sistema, mais a engenharia de propulsão, vai falar assim, nós vamos precisar de tanta
carga aqui de energia. Para sustentar tudo isso aqui, nós vamos precisar passar aqui tantos hertz nessa fiação, nesse lugar. Vamos precisar de baterias assim, de iluminação e tal. Aí vem a equipe de engenharia elétrica calcular tudo isso para distribuir. E depois tudo isso tem que ser juntado na fase do projeto. E em cada etapa correta. E o que acontece? Está lá o engenheiro elétrico projetando a parte dele, está lá o engenheiro de sistemas projetando a parte dele, está o engenheiro de propulsão projetando a parte de propulsão, e está os engenheiros de estrutura projetando a parte de estrutura. E depois, quando eles juntam tudo, tem que montar tudo, irmão. Tem que estar tudo certo. Quando o engenheiro de estrutura entrega o desenho do submarino, tem que encaixar lá todas as outras coisas tem que encaixar ali. Então, para isso precisa de alinhamento de projeto. E assim é a nossa vida. Os projetos que nós estamos realizando em casa, não pode ser descoordenado. Quando eu trabalhei na área de engenharia, eu lembro que a gente tinha uma reunião de coordenação do projeto. Então toda vez que tinha essa reunião era para fazer as coordenadas e ver como é que está certo. Aí o pessoal, cada um ia apresentando o seu, outro já levantava a mão. Se fizer desse jeito aí, não vai passar a tubulação que vocês estão querendo aí para alimentar e tal coisa. Não passa, porque opa, então o que a gente precisa fazer? Aí começa a coordenar. Aí saem os desenhos. Aí depois dos desenhos prontos, porque não adianta nada ter um bom projeto se esse projeto não for executável. E executável não passa só pela mão de obra que vai fazer, passa pelos recursos, né? Porque quem encomenda fala, eu quero um projeto que custe tanto, se custar mais do que isso não vai dar para a gente fazer. Então isso é planejamento. Então muitas das vezes os engenheiros estão querendo algo tão tecnológico, mas não vai atender quem está pagando o projeto. Então o planejamento tem que contar tudo. Então ele tem que fazer conforme o custo, né? Então às vezes ele vai ter que abrir mão de algum desejo pessoal dele para que seja incluso no projeto conforme as especificações, né? Geralmente quem pede um negócio desse é a Marinha, né? É a Marinha de cada país ou de cada força de segurança de cada país é que pede. Então é a Marinha. Então ela especifica, né? Os países mais ricos, eles especificam o negócio, né, com maior investimento. Os países com menos condições, ele vai ter que fazer algo que atenda, né? Planejamento. E no final, a execução. Então se a pessoa planeja, mas chega na hora de executar, não tem a condição de fazer, planejou errado. Ou se planeja algo tão difícil que aqueles que vão executar não conseguem montar, porque o desenho, as instruções estão tão confusas que tem o recurso, tem tudo, mas não consegue se encaixar. Sabe? O que é isso? É você colocar algo que não está de acordo com a realidade que você vive ou que nós vivemos. Você pode até ter o recurso para fazer, mas não é realidade, né? Exemplo: tem um submarino projetado com alta tecnologia, mas não tem até mão de obra para fazer, mas não tem as ferramentas adequadas para executar. E aí não foi previsto isso, não tem condições de comprar as ferramentas para executar. Não adiantou nada. É igual quando a gente vai construir uma casa. Vou trazer para a realidade. Você quer uma casa de 10 cômodos, né? Você tem até a mão de obra para fazer, mas não conseguiu colocar dentro da sua organização todas as ferramentas que seriam necessárias para executar essas casas. A empresa que vai bater a estaca, as ferramentas que vão te levar à altura. Aí quando você soma tudo isso, fala, nossa, não vai dar para o meu orçamento. Então por isso que o planejar é bom, porque no planejamento nós temos que colocar tudo.
E isso passa pela nossa vida espiritual. E eu queria falar um pouquinho, já que nós estamos nesse ambiente da abundância, eu quero falar sobre algumas coisas que nos impedem de viver a abundância. E uma das coisas que nos impede de viver a abundância é a falta de planejamento, irmãos. E numa casa, tanto o esposo quanto a esposa, o homem, a mulher e os filhos precisam viver esse ambiente. Você não pode escorar assim: minha esposa, ela é boa de planejamento, eu não sou. Meu esposo é excelente de planejamento, eu não sou. Mas está tudo na mão dele. Não, tem que ser os dois, tem que mergulhar junto. E o que eu falo de mergulhar junto? Sentar junto e estudar junto. Porque senão fica desequilibrada a balança. Fica desequilibrada a balança. Os dois têm que saber igual. Os dois têm que saber todos os detalhes do projeto. Porque isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Saber todos os detalhes. Pode ser que tenha um que ele seja mais preciso, mas a informação tem que estar com os dois do projeto. O planejamento tem que estar com os dois, né? Porque senão o que acontece? Se os dois não estiverem sabendo 100% do projeto, pode ser que tem hora que um vai querer fazer diferente um pouquinho porque não está sabendo. E é onde que dá os problemas. Então assim, diga comigo: quem planeja bem, executa bem. Isso é a palavra, o próprio Senhor Jesus falando: se você vai levantar uma torre, planeje bem e saiba se você vai ter condição de fazer ela. Se você não tem condições, diminua o tamanho da torre, mas conclua, porque mais importante é concluir do que começar. Quando eu era pequeno, eu tinha 4, 5 anos de idade, eu passava, não sei se todos aqui vão saber, mas eu passava ali na Dutra, tinha um depósito ali que chamava, esqueci o nome daquele depósito, hoje não é nada ali, perto do anel viário, onde que aquela viaduto do anel viário cruza ali, é o depósito do Bandeirante, eu acho, não sei se era isso. E aí tinha um depósito assim, tinha um viaduto em frente dele. Alguém lembra essa época que o viaduto ficou lá na rodovia Presidente Dutra um tempão sem nada, só um viaduto assim, a gente passava embaixo do viaduto, tinha um viaduto ali perto do Carrefour ali, sabe? Aquele viaduto que é o anel viário hoje ali, acho que ficou ali um tempão. Eu era criança, ficava um tempão, só um monte de... Eu perguntava pro meu pai: o que é esse negócio que não liga a lugar nenhum? Meu pai falava assim: se é uma obra que começaram e não tiver dinheiro para terminar. Meu pai só falava isso para nós: se é uma obra que começaram e não tiver dinheiro para terminar. Eu falei: como é que começa um negócio desse tamanho? Na cabeça de criança eu já não entendi. Como é que o povo começa um negócio desse tamanho e não sabe que vai dar para terminar? E eu tinha 4 anos de idade quando eu perguntava isso pro meu pai, e fui crescendo. Sabe quando que aquela obra foi terminar? Quando eu tinha 17 anos de idade que aquela obra foi terminar. Né? E aí é o anel viário que liga desde lá e vai até na região central lá, e liga até o fundo do vale, né? E aí, uma outra obra que eu questionava, eu não sabia que era a mesma, eu não conseguia saber que era a mesma obra, porque criança não conseguia ter essa dimensão. Eu passava ali, lembra quando tinha o hospital Nossa Senhora de Fátima? Quem lembra do nosso? Estou lembrando, eu nasci lá, né? Nem existe mais, né? Logo do lado do hospital Nossa Senhora de Fátima tem um viaduto, não tem? Que passa o anel viário agora embaixo, mas ali não passava nada. Eu ficava: pai, mas por que tem um buraco embaixo e fizeram um viaduto? Era um buraco de terra assim, era um buracão de terra enorme e tinha um viaduto. Eu ficava questionando. Aí meu pai falou: essa é outra obra que começaram e não tiveram dinheiro para terminar. Na verdade era a mesma obra, que quando ela liga, ela sai lá na outra, né? E ficou por muitos anos, né? Eu fiquei: mas como é que pode? É uma cidade tão grande como a nossa, cheia de pessoas inteligentes. Por quantos anos que ficou aquela obra sem terminar? Porque faltou planejamento adequado. Ou, 2 casos: no meio do planejamento havia um planejamento adequado, correto, sabia quanto que ia se gastar, mas alguém no meio do planejamento não estava comprometido com o planejamento e gastou o dinheiro em outras coisas que não deveriam ser gastas. Nem entra os detalhes, tá? Não vamos entrar nos detalhes, porque se foi corrupção, sair fora do planejamento é corrupção.
Quando você tem um planejamento para a sua vida e você sai fora daquele planejamento, você está corrompendo o planejamento. E corrompendo aquilo que você sentou diante de Deus e apresentou. Porque todo projeto nosso, a gente apresenta diante de Deus. Certo, Senhor? Eu tenho isso. Quero que o Senhor construa isso comigo. E aí você pode estar em corrupção, né? Porque você está corrompendo o desenho. E aquilo falou muito forte comigo. E a segunda coisa é que muitas coisas naquele projeto estavam apodrecendo. Ferragem, construção, né? Quando reativou o projeto de novo, que terminou, teve que refazer tudo de novo. Então desperdiçou dinheiro. Então, a primeira coisa, planejar bem para executar bem. Depois que planejou, segue a risco o planejamento. Bem, a primeira coisa é essa. Segunda, para nós vivermos um ambiente de prosperidade, conservar aquilo que nós já adquirimos. Conservar aquilo que você já conquistou, né? Quando você conserva aquilo que Deus já te deu, cuidando, zelando, você acaba protegendo os recursos que Deus te deu para você alcançar algo a mais, né? Vou citar um exemplo e deixar bem claro aqui. Nós temos esse ventilador, né? Se nós conservarmos ele, limparmos ele, arrumarmos ele, cuidarmos dele certinho, daqui uns dias nós vamos precisar de um outro ventilador aqui para colocar aqui para, né, para ficar mais fresquinho. Nós vamos lá e compramos outro ventilador, certo? Por quê? Porque tinha um recursinho. Agora, se a gente não cuida dele, não limpa ele, a gente joga ele de qualquer jeito, ele vai estragar. E aí, daqui a um tempo, a gente vai precisar comprar outro ventilador para substituir esse. E aí a gente não vive a abundância, porque o dinheiro que a gente poderia estar tendo um segundo multiplicando, a gente está gastando para repor aquilo que a gente tinha e não conservou. E isso passa por todas as áreas da nossa vida, irmão. Todas as áreas da nossa vida. Desde uma simples faca de cozinha, desde uma simples pano de prato, até o nosso bem mais caro. E nós precisamos conservar. Como é que está a nossa casa? Nós temos conservado a nossa casa, a casa que o Senhor nos deu, que você orou tanto por ela. Como que está a manutenção da sua casa? Como que você tem mantido essa manutenção? Você tem gasto lá, tem que pintar uma parede, gasta lá R$100 numa lata de tinta, ou você tem deixado o negócio piorar e entrar num estado de deterioração tão grande que quando você vai gastar, você tem que descascar a parede inteira, aí você vai ver, tem que derrubar e fazer de novo. Tem coisas que a gente deixa sem cuidar, né? Tem uma goteirinha ali pequenininha na casa, que você vai arrumar com o quê? Com uma massa calafetante. Aí você não arruma, aquela goteira começa a pingar no telhado da sua casa, começa a minar o forro da sua casa, começa a mofar tudo. Aí começa a apodrecer o forro, daqui a pouco está apodrecendo os móveis, daqui a pouco a sanca da casa está caindo, daqui a pouco está pegando fogo no fio que está entrando água, porque era só uma goteirinha, que você não foi lá e resolveu. Então tudo que nós não resolvermos agora, na indústria a gente tinha uma frase que dizia assim, o que eu não resolver na minha estação de trabalho, quando eu for para a próxima estação de trabalho, vai custar 10 vezes mais. E se deixar pular um pouquinho para frente, vai custar 100 vezes mais. Então resolva no início. O que era só uma goteira, depois já não é mais só uma goteira. Você vai ter que mexer com elétrica, vai ter que mexer com gesso, vai ter que mexer com pintura. Então a mente abundante, ela passa por esses lugares. Existem crenças limitantes que falam, não vou gastar com isso não, só que você gasta muito mais caro lá na frente. Então, isso é proteger o que você já conquistou. Proteger. Né? Isso, toda mente abundante passa por esse lugar de proteger o que ele já conquistou, né? O seu carro, como é que está o seu carro? Como é que está o marcador de combustível do seu carro? Como é que está o marcador de combustível? Queimou já faz uns 3 anos.
Quantas das vezes você está acabando gasolina sua na rua porque você não arrumou o marcador de combustível, irmão? Quanto que custa um marcador de combustível? Ah, pastor, não tem. É mentira isso. Aí você não arruma até o dia e fica acabando o combustível do seu carro e levando sujeira do tanque para dentro do carro. E levando sujeira. Daqui a pouco, quando o dia que você vai arrumar, você tem que trocar todo o sistema de injeção do seu carro, todos os bicos, toda a flauta, todo o sistema do TBI. Aí você vai ver que é R$1.500. A boinha do marcador era R$100, R$150. Mas você arruma R$1.500. E detalhe, você vai lá, arruma os de R$1.500 e ainda deixa o de R$50 quebrado para trás. Para lá na frente ele gerar de novo R$1.500 para você. Uma vida abundante. Lembra que a pastora falou aqui sobre o Shalom? Nada quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. Eu vou falando aí, se você for se identificando, vai dando glória a Deus, né? Quanto tempo faz que seu carro está com o velocímetro quebrado? Quanto que custa um velocímetro? Ah, pastor, um velocímetro de carro é mais caro. Um velocímetro vai custar uns R$500. Beleza, irmão? Quanto que custa o motor do seu carro? E se você não tem velocímetro, como é que você garante que a manutenção do seu carro está em dia? Como é que você garante que você está trocando o óleo no tempo certo? Como é que você garante que você está fazendo todo o resto no tempo certo? Né? Aí o que acontece? Você não arruma isso, você vai ter que arrumar R$5.000, R$6.000, R$7.000 para arrumar o motor do seu carro. E sabe o que é o pior? A gente arruma. Porque a gente não pode ficar sem andar de carro. Só que a gente arruma os 5, 7 mil e deixa o de 500 lá ainda, para ele nos dar dor de cabeça daqui um tempo depois de novo. Então, essa questão do planejamento, irmãos, ela passa por tudo isso. Balizadores, cuidado que Deus nos deu. Arrumar. Porque se você não faz uma manutenção que é mais barata, né? Vamos falar o ventilador. Vamos supor que o ventilador aqui está com o botãozinho ali meio falhando. A gente não arruma o botãozinho meio falhando. Não, vou falar um negócio. A tomadinha do ventilador começou a dar um problema e a gente não arruma. A gente não arruma, ela dá um curto, bota fogo em tudo aqui. Quanto que era a tomadinha? R$5 ali no depósito, mais caro. Tira, troca, põe um plug, resolveu o problema. São coisas que a gente não pode acostumar. E eu estou falando de coisas naturais, mas depois eu vou levar para as espirituais, de coisas que espiritualmente a gente também não se ajusta, né? E vai acostumando a levar, e quando vê o negócio tá complicado, né? Então nós precisamos entender. A terceira coisa, primeiro, qual que é o primeiro que eu falei? Um bom planejamento. Segundo, conservar o que Deus já nos deu. E o que Deus nos deu é até aquilo que não é nosso. Por exemplo, esse templo aqui não é nosso. Não é nosso, é alugado. Mas a gente conserva como se fosse nosso, porque Deus nos deu esse lugar para a gente estar. Então até aquilo que não é nosso, mas nós estamos usando. Por exemplo, se você mora numa casa de aluguel, conserva essa casa de aluguel, irmãos. Cuida como se fosse sua. Ah, eu trabalho na empresa, uso o carro da empresa. Conserve o carro da empresa como se fosse seu. Porque tudo que nós fazemos, o Senhor nos dá autoridade para alcançar. O livro do apóstolo Luiz Hermínio foi o primeiro livro de finanças que eu li na minha vida. Foi o primeiro livro que é o Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Foi o primeiro livro que eu li de finanças, depois o Senhor me destravou. A pastora Iraci, ela começa contando assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Nós vivemos vida abundante desde quando nós não tínhamos nada em casa. Nós já vivemos vida abundante. Nós morávamos de favor numa casa que a cozinha dessa casa fazia fundo por um curral de cabritos, acho que de cabras. Mas o piso dessa cozinha era tão limpo quanto o apartamento que nós moramos hoje. Vocês entendem o que ela quis colocar isso no livro? Que a mentalidade abundante não está no ter, é no como eu me comporto com aquilo que eu tenho.
Falou assim, olha, não era minha casa, era uma casa emprestada, no fundo de um curral, que deve ser difícil manter limpo. Imagina as crianças indo, voltando e tal. Mas ela mantinha a cozinha tão encerada, e a sala tão encerada, os quartos tão encerados, como é o apartamento que eles moram hoje, é um apartamento muito bom que o Senhor deu para eles, né, de vista para o mar, e um apartamento muito abençoado. Então, é entender o que o Senhor nos deu, nós temos que conservar, né? Isso faz parte da nobreza. Como é que está a higiene do nosso carro? Como é que está a conservação das nossas coisas? Isso faz parte, né? Deus te deu. Isso não é ser avarento, isso não é ter amor e nem idolatrar. É conservar aquilo que te deu para você ter, que Deus te deu para você ter autoridade para conquistar mais. Porque senão você fica esbanjando. Se você não conserva, você tem que ficar dinheiro esbanjando para consertar, né? O Max conseguiu trocar de carro, ele deu testemunho aqui. Por quê? Porque ele conservou os carrinhos dele, mesmo sendo usado, ele conservou os carrinhos dele. Imagina se os carrinhos dele ele não conserva, o dinheiro que ele usar para trocar de carro agora, ele teria que usar para arrumar todo o carro. E toda manutenção não feita na hora certa, ela vai te levar a um grande prejuízo, irmãos. Começou um barulhinho no seu carro, arruma. Um barulhinho custa R$10, custa R$20, custa R$30. Deixa esse barulhinho para você ver o que vai acontecer, né? Meu carro esse dia começou com um barulhinho. Tem que parar. Você não acredita que eu arrumei? Ficou R$200 para arrumar. Mas se eu não tivesse arrumado, ia perder o motor do carro. Eu achando que era outra coisa, e era algo que trabalha na refrigeração do carro, né? Então a gente tem que pensar. Era um barulhinho, talvez, não vou gastar não vou arrumar não. Aí você não arruma, você não põe R$200. Aí se perdesse o motor do carro, eu ia arrumar lá o dinheiro que fosse para mim não ficar a pé. E a gente corre atrás e faz. Então assim, são sofismas que precisam ser quebrados na nossa mente. Sofismas, né? Porque estava andando, normal, o carro para baixo e para cima. Não vou arrumar não, é só um barulhinho. Eu aumento o volume do som aqui e ó, até ver assim, ó, né? E é isso que acontece, irmãos. Não conservar aquilo que Deus nos deu. Então conserva bem tudo que Deus te deu. Não é ser idólatra. Cuida bem das coisas que Deus te deu, para que você tenha autoridade para conquistar mais, para você não ficar gastando dinheiro para repor, né? Se você não conserva, você gasta dinheiro para repor a mesma coisa. Manutenção faz parte. Comprei uma casa, é bênção de Deus, é bênção de Deus, faz parte a manutenção dela. Mas eu vou gastar dinheiro. Não é gastar dinheiro, é preservar o lugar que você está morando, né? Mantendo o shalom dentro de casa. Nada fora do lugar, nada quebrado, e nada faltando. Amém? É um pouco para os homens. Aquela torneira que não tem mais como que é o nome lá? Não, aquela torneira que só está o ferrinho lá, né? A mulher está reclamando lá. Pô, troca lá, arruma lá as coisas. Faz parte disso aí. Porque você vai criando um hábito. Está faltando aquilo. Aí daqui a pouco cai uma porta da cozinha. Aí já está faltando ali, você já acostuma com a porta caindo ali, do armário. E não é questão de falta de dinheiro, é questão de relaxo mesmo. E você, espiritualmente, você vai aceitando isso, né? Daqui a pouco o fogão perde uma perna lá, aí a mulher está toda se matando para cozinhar lá. E o homem, não, irmão. E o que isso vai? Porque vai gerando uma cultura, né? Então conservar o que Deus nos deu está dentro desses dois textos. Até o dia que acontece um acidente sério, vira o fogão, cai tudo, bota fogo na casa. Aí fala, o diabo está furioso comigo. Eu falo, o diabo não tem nada a ver com isso, irmão. Não precisou nem da ajuda dele para você perder o que você tinha. Vocês conseguem compreender um pouco no espírito isso? Né? Existe, né, a ação das trevas, mas tem muita coisa que o diabo fala assim, eu nem preciso de mim para você perder o que você tem, não. Eu sei que não administra mesmo, né? E quando a gente
entra nesse lugar. Estou falando de coisas terrenas e eu quero encerrar na espiritual. A quarta coisa, uma mentalidade miserável para aquilo que é dos outros. Por exemplo, desvalorizar o serviço alheio, desvalorizar o que o próximo carrega, né? Eu contrato o Miqueias, a Miqueias não vai dar certo que é advogado, mas advogado já é, todo mundo tem uma tabela só. Eu contrato o Alexandre para fazer uma obra para mim. Pronto. O Alexandre é construtor. Aí todo mundo cobra lá R$800 o metro para construir uma casa do início ao fim, R$800 o metro quadrado, fechado. Mas como o Alexandre é da MEG, né? Eu chego nele, se ele cobrar 800, eu falo, não, você é meu irmão. Eu vou pagar para você 600. Mas qual é o preço justo? Os 800, vamos dizer assim. Então isso é uma mentalidade de miséria que, quando nós somos irmãos, eu tenho que explorar o meu irmão e a mão de obra dele tem que ser mais barata. Como é que a riqueza vai circular no reino de Deus? Como é que a prosperidade vai chegar no reino? E sabe o que é o pior? Aí eu emburro, porque o meu irmão não quer fazer o preço que eu quero. Eu vou lá e faço lá de fora e pago o preço que o outro está pedindo. Como é que nós vamos fazer você circular isso? O reino de Deus é muito além disso, irmãos. Então você não pode ter uma mentalidade miserável. Qual é o preço justo? Porque se você trata assim, o Senhor não vai abrir as portas para que as pessoas valorizem o teu trabalho também. O teu trabalho tem que ser valorizado, mas para você receber a graça do Senhor, que as pessoas valorizem o teu trabalho, você tem que partir desse lugar que você valoriza o trabalho do povo. Um dia eu estava falando com o irmão estava bravo. Um irmão bravo, mas bravo. Não é daqui não. Se tiver alguém assim, já serve para aprender também, mas não é daqui. Irmão bravo, falei, mas o que está acontecendo? Não, porque eu fui contratar um serviço de um irmão aí, o irmão cobrou tanto, pai, e a irmã, eu falei, mas o serviço é do que? Aí ele falou para mim o serviço, e era do meu ramo. O irmão já tinha cobrado para ele 20% a menos do preço. Como era do meu ramo, eu consegui mostrar para ele, vem cá. Vou mostrar aqui para você num aplicativo que eu tenho que calcula frete, eu vou mostrar para você aqui o quanto que o irmão deveria ter cobrado de você. Ele olhou assim e falou, esse é o preço justo, ele já está cobrando menor e você está querendo explorar mais ele ainda. Você não está nem reconhecendo ele, já está caluniando, amaldiçoando o seu irmão sem conhecer. Como que você quer prosperar se você não consegue honrar o trabalho do seu irmão? Vocês conseguem compreender isso no espírito? E isso tem que ser uma coisa séria. A quarta coisa, a quarta ou a quinta? Quinta, desculpa. Saber dar o preço justo. Irmãos, você trabalhou, você é digno de receber o que você trabalhou. Uma coisa é o Senhor tocar no seu coração, o Alexandre vai trabalhar e o Senhor toca no coração dele e fala assim, pastor, o Senhor falou para mim, dá isso aqui, mas o Senhor não vai falar para ele dar todo o trabalho dele, porque ele tem, como é que o Senhor ele vai manter a casa dele, então, cobrar é justo, e você é digno de cobrar pelo seu trabalho, né? O Senhor fala isso para nós nos libertarmos desse lugar. Quantas das vezes você faz um serviço para alguém e você fica com medo de cobrar? Não, é seu serviço, você é profissional dessa área. Vocês estão entendendo? Você deve cobrar. Você não vai extorquir, mas você vai cobrar o preço justo. Você sabe qual é o preço justo? Todos nós sabemos. Você vai calcular suas despesas, você vai calcular tudo ali, o quanto você tem que ganhar, né? Porque você não é só despesa. Você não pode trabalhar só pela despesa, você tem que trabalhar pela despesa, mais o lucro, o seu tempo que você colocou ali de trabalho, tem tudo isso, você tem que lucrar. Então, irmãos, cobrar pelo que você faz não é injusto, e a palavra fala sobre isso, né? Vocês estão entendendo? Planejar bem, conservar, não ter mente mesquinha em valorizar o serviço do irmão e saber cobrar, saber dar valor para aquilo que você faz. E esse último é importante, porque você tem que passar pelo senso de justiça, o que é justo e o que não é justo, porque tem uns também que entram no lugar da avareza, né?
Ele olha para o outro e vê cifrão, não, agora ele não trabalha o mês inteiro, aí quando ele encontra alguém, ele quer, agora eu vou, com essa pessoa eu vou, não é assim, o que é justo, não é o que te lucra. Então é importante nós entendermos essas duas coisas. O Senhor quer que você comece bem, mas que conclua, termine bem. A parábola que o Senhor confirma é essa passagem de Eclesiastes. Tudo que nós formos fazer, planeje bem, para que você consiga realizar. E sabe por que eu falo isso? Porque isso vira uma cultura que no reino a gente traz essa cultura para o reino. Meu Deus, né? Se você não planeja bem, você vai realizar algo, alguma tarefa, você não vê se vai dar, você sai fazendo, e aí faz um negócio mal feito, porque não teve um bom planejamento. Vocês estão entendendo? Tudo, nós não temos, irmãos, nós não temos vida separada. O nosso corpo é corpo, alma e espírito, e tudo que a gente vive no ambiente material é reflexo da nossa vida espiritual. A forma que nós conseguimos conviver. Se eu costumo a viver com coisa quebrada, eu costumo também a viver relaxadamente com princípios básicos de uma vida espiritual, né? Se eu, por exemplo, eu deixo de sentar à mesa porque a cadeira quebrou e eu não arrumei, eu também deixo de fazer a leitura básica diária da palavra, Marisaldo, e a oração básica. Observe bem, porque eu vou acostumando. Então, se eu aceito conviver relaxadamente com algumas coisas, eu vou aceitando, por exemplo, eu vou aceitando conviver relaxadamente com as coisas espirituais também. Se eu não dou importância para as mínimas coisas, eu também começo a não dar importância para as mínimas coisas de ofertas, dízimos e primícias. Eu só começo a ofertar quando há uma necessidade muito grande. Se eu não mantenho a manutenção do ventilador, eu só vou colocar dinheiro quando precisar comprar outro ventilador. É a mesma coisa. Se eu não tenho a minha vida organizada, dízimo, ofertas e primícias, eu só vou lembrar disso quando o negócio estiver tão ruim. Eu falo: Senhor, eu quero fazer um desafio com o Senhor. Já viu as pessoas que vivem assim? Poxa, nós não precisamos desafiar Deus. A palavra fala para nós que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Está tudo disponível para nós. É só viver uma vida de princípio. O tripé financeiro é uma vida de princípio. Como assim a oração? Como assim a leitura da palavra? Como assim investir em coisas espirituais? É uma vida de princípio. Mateus 6,36 fala o que para nós? Buscai primeiramente o reino de Deus, uma vida de princípio. E reino de Deus, ele não está falando só de finanças, ele está falando em todas as áreas. Buscai primeiramente aquilo que é meu. E o que é buscar primeiramente aquilo que é meu? É ter uma mentalidade de primícia, de oração, de leitura da palavra, de ambiente em corpo, de estarmos reunidos em corpo, crescendo junto, recebendo a graça que cada um porta. Tudo isso nos leva a esse lugar de abundância. Se você é uma pessoa que faz seu devocional todos os dias, você sempre terá uma palavra pulando e saltando no teu coração. Sempre. Sempre. Irmão, você pode estar passando as maiores dificuldades, mas você vai ter água viva para jorrar em outras pessoas. Qual é a diferença de uns para outros? Né? Às vezes você olha para o irmão e fala assim: nossa, o irmão está passando um aperto danado, dificuldade danada, mas quando ele está perto de mim, ele joga a água viva, porque ele está na fonte todo dia, irmão. Ele não abandonou a fonte. O Senhor falava para mim e para a Cris que tem muitas pessoas contentando com um copo d'água. O que é contentar com um copo d'água? Você tem o copo, você bebeu, está tranquilo. Enquanto Cristo é uma fonte que você pode mergulhar inteira nessa fonte, ser tão encharcado de tudo que está sobre você, passar para outras pessoas. Então nós temos que ter essa mentalidade abundante. Beber no copo de água é bom? É bom.
Meu querido, mas você poder desfrutar direto da fonte, tudo que a fonte tem com abundância é melhor ainda. Uma vida abundante. E uma vida abundante, irmãos, não é uma vida que não vai passar por aperto, não, né? Nós temos, esse mês nós, financeiramente, a gente resolveu, em vez de receber a nossa prebenda, no total a gente doou 2/3 da nossa prebenda, investindo na vida da pastora que ministrou sobre a nossa vida aqui, que derramou, é uma semente para que a casa toda. Aí você fala, pastor, como é que faz? Irmão, tranquilo. Fomos lá em Ribeirão Preto, os irmãos assim, o senhor falou para nós investirmos na sua vida tanto, era exatamente o que faltou para completar a minha prebenda aqui. Exatamente, não foi a mais nem a menos. Os irmãos falaram assim, o senhor falou para ofertar isso. Quando eu olho, meu Deus, mas exatamente. Ou a gente vive por aquilo que o senhor pediu para a gente viver, ou a gente vai viver sempre uma mentalidade de escassez e de falta. E outra, a gente não fez isso reclamando assim, eu estou falando isso aqui como testemunho. Não estou falando, saímos, não, nós realizamos com a maior alegria, isso é um investimento, porque o senhor vai derramar abundância sobre todos os filhos dessa casa, como um investimento, entregamos. E saímos acabou o culto aqui, dormimos até 2 horas da manhã e saímos, madrugada fora, e fomos para Ribeirão Preto. Chegamos lá, ministramos de manhã, dormimos um pouquinho à tarde, ministramos à noite. Na segunda nós já estávamos de volta na estrada de novo, feliz com o Senhor, falando assim, esse Deus não é gente não, hein? Então nós precisamos viver abundantemente. Ele é a fonte, mas nós precisamos estar debaixo de alguns princípios. Uma administração precisa conservar o que o Senhor nos deu. O que mais? Vamos ver se vocês frisaram isso. Administrar bem, conservar o que já alcançamos. Qual que é o próximo? Vamos lá, gente. Samara falou, fala Samara. Saber cobrar é o último, mas isso aí. E valorizar o trabalho do próximo. Sair da mentalidade de escassez. Tudo que nós fazemos é uma semente, irmãos. Temos que ouvir a Deus para fazer. Temos que ouvir a Deus para fazer. Tudo é uma semente. Então você não fique fora de nada daquilo que Deus está fazendo. Deus está levando a nossa casa a um novo nível. Então o Senhor vai produzir em você essa mentalidade de abundância. E não é para você ficar com peso. Tem muita coisa desajustada na minha vida. Não é para ficar com peso não. Se alegre que o Senhor te deu clareza do que está fora, do que está fora do lugar. Isso é para nós se alegrarmos, porque agora, quando a gente sabe que está fora, agora nós vamos buscar em Deus como organizar. E sabe de uma coisa? Tem coisas que você não vai conseguir organizar, vai ser só Deus mesmo, mas só de você estar rendido a Ele, Deus vai organizar. Eu tinha uma vida financeira totalmente desorganizada, irmãos. E toda vez que eu ia colocar no papel para organizar, eu falava assim, não dá certo. Senhor, só tem um jeito de organizar, é só com o Senhor. E Ele organizou, irmão. Sabe como que Ele organizou a minha vida? Me tirando o emprego fichado. Ele organizou a minha vida. Só loucura de Deus, né? Um engenheiro que trabalhava, tinha uma vida totalmente desorganizada. O dia que Ele tirou, organizou. Então Deus tem as formas dele de fazer. Mas se você não põe a mão, só apenas reconheça. E daqui para frente passe a administrar corretamente aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Passe a administrar corretamente o tempo, para que você também tenha tempo em vida, recebendo no corpo de Cristo daquilo que nós estamos vivendo junto. O Senhor está fazendo coisas preciosas. Dia primeiro sábado, que dia que é? Primeiro sábado de junho, de maio. Primeiro sábado de maio. 4 de maio. O Dr. Steven vai voltar aqui, né? Ele vai voltar aqui. A gente não,
Ele vai voltar aqui. Ele falou que voltaria esse ano ainda, e ele vai voltar. Na agenda dele, ele vai voltar. Ele já falou: quero voltar lá naquela cidade do pastor Kleber. E ele vai voltar dia 4. Agora sim, são agendas que pela naturalidade da igreja a gente não consegue, irmão. O Dr. Steve vai falar, sabe o que ele vai vir falar aqui? Ele não sabe, ele não está aqui, ele não fala a nossa língua. Sabe qual que é o assunto que ele vai falar aqui? Economia e finanças. Ele não sabe nada, ele não sabe, se ele entrar no YouTube, ele não sabe discernir nada do que a gente está falando aqui. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? Agora, como é que você se posiciona nisso? Eu não posso ficar fora dessa agenda. Está vindo alguém de fora, dos Estados Unidos. Primeiro ele veio falar sobre uma coisa. Vocês lembram o que ele veio falar aqui sobre nós? O que ele veio trazer aqui? Produtividade. Lembra que ele falou sobre isso? Sobre o ambiente da... Agora ele vai falar sobre economia e finanças. Você acha que Deus não quer gerar algo diferente na gente, não, irmão? É claro que o Senhor está querendo. É claro que o Senhor está nos posicionando num novo lugar, né? Que vai precisar de alguns ajustes, sim. Até hoje, eu e a Cris, a gente senta e fala assim: nossa, como a gente ainda precisa organizar alguns detalhes. Mas hoje nós já temos clareza daquilo que o Senhor está fazendo conosco, né? Hoje a gente não se contenta mais com um copo d'água. A gente sabe que a fonte é inesgotável. Eu achava que o meu dia 15 e meu dia 30 no meu lerite era meu copo d'água, né? Quando eu descobri não, que a fonte é muito maior. Aquilo era só... A fonte é muito maior. Porque às vezes você não vai ter o recurso, irmão, financeiro na sua mão, mas não vai te faltar nada. Ou o recurso que você tiver vai ser tão abundante que você vai conseguir fazer tudo. Tem mês que eu sento com a Cristiane e falo assim: eu não sei de onde que veio, mas nós conseguimos fazer tudo que Deus, nós conseguimos fazer tudo. E a mesma coisa que nós vivemos aqui nessa casa, né? Porque a gente entende, ouve o Senhor. A gente não faz também nenhuma semente aqui em terra que não é fértil, não, irmão. A gente ouve o Senhor. Porque se lançar semente em terra que não é fértil, é desperdiçar semente. Tem que ser em terra fértil. O que é terra fértil? É aquela terra que produz. Se lançar semente numa terra que não produz, depois você não pode cobrar de Deus. Então você produz aonde você se alimenta, onde você recebe, onde nós devemos lançar. Você se alimenta, você recebe, é onde você deve lançar a semente. Porque o Senhor está produzindo em nós um ambiente de abundância no Espírito. Se você vive organizadamente dessa forma, né? Por que eu falei sobre o planejar? Se você planeja, você vai todos os dias ter o devocional. Se você conserva, todos os dias você vai conservar a comunhão que você tem com sua esposa, com seu esposo, com seu irmão, porque a comunhão te faz ampliar no reino do Espírito. Vocês concordam comigo? A comunhão que eu tenho com o Miqueias me faz crescer muito mais, porque eu recebo da vida que ele tem e ele recebe da vida que eu tenho. E a comunhão, nós precisamos preservar a comunhão. O segundo é não ter uma mentalidade mesquinha, é que é não valorizar o que isso produz para nós, o que a comunhão produz e o que o corpo produz. Sabe qual que é a mentalidade mesquinha? Eu vou quando dá, quando der, sabe? Eu não preciso da comunhão. Isso é uma mentalidade de desvalorizar o que o outro porta, né? Olhar para o pastor Kleber não apenas como um amigo, olhar para o Marisvaldo não apenas como um amigo, mas eu preciso entender o que o Marisvaldo porta no Espírito. O Senhor falava muito isso comigo, que eu não posso honrar o Alexandre apenas pela minha amizade que eu tenho com ele. Isso é muito pouco no reino do Espírito. Eu tenho que conhecer o que ele carrega em Deus e honrar essa graça. E da mesma forma o Alexandre não pode caminhar comigo apenas honrando porque ele gosta da minha pessoa, é legal estar comigo. Não, ele tem que honrar sabendo o que eu carrego, e o que eu carrego em parte sobre a vida dele, que em parte sobre os filhos dele, sobre as filhas. É geracional. Quando a gente se conecta nessa forma e você honra o que eu porto no Espírito, você transfere isso para a sua família. Mesma coisa lá do terreno, agora estou levando para o lado espiritual. Então tudo que a gente faz no terreno, a gente vai fazendo no espiritual também, irmão.
Então, se eu não valorizo o trabalho do irmão, eu não vou valorizar o quanto que o irmão dedicou para apresentar algo, seja o louvor, seja a palavra, seja algo que o irmão gastou tempo, né, para produzir algo. Pode ser até uma comida gostosa que faz na igreja de vez em quando aí. Se a gente não valoriza, a gente não valoriza isso. Mas e o espiritual? Não valoriza o tempo que o irmão, o pastor, né, dedicou. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente fica lá dias dedicando, porque Deus está falando sobre algo para nós. Aí você dedica dias para entregar algo. Aí você recebe aquilo, você entrega aquilo por meses. Aí alguém vai na internet, ouve meia palavra de alguém da internet, da palavra da internet, que está totalmente contra aquilo que nós estamos falando, fala mais. Por quê? Porque ele não sabe honrar, ele não sabe valorizar. Então a mente medíocre dele despreza. O que o provérbio fala? Que a alma farta faz o quê? Despreza, ela pisa em mel. E às vezes a vida sendo exalada, a verdade, porque o que é a verdade, irmãos? O que é a vida? É um ambiente de pureza, não é de conhecimento, é de pureza no espírito. Qual é a pureza? Isso que é a verdade. E aí, se a gente consegue valorizar, a gente não menospreza isso, né? E se a gente vive um lugar que a gente não sabe valorizar o quanto que é, a gente também fica mendigando por atenção, né? Quem não sabe que carrega, fica chorando. Ai, a Cris não reconhece o que eu carrego. Ai, o Alexandre não reconhece o que eu carrego. Ai, a Dai não reconhece o que eu carrego. Está mendigando a atenção, porque não sabe. Cara, nós sabemos quem nós somos em Deus. Eu vou amar o Marisvaldo a vida inteira, mas se ele não quiser reconhecer o que eu carrego em Deus, eu só vou continuar amando ele. Eu não vou poder fazer nada para que ele reconheça o que eu carrego, o que você carrega no Senhor. Irmãos, o Senhor nos deu a salvação de graça, mas o reino custou muito para nós. A salvação não custou nada, mas o reino custou a gente largar a nossa vida. O reino vai custar você largar a sua reputação. O reino vai custar largar os interesses. Em Efésios e Filipenses fala o que para nós? Efésios também, que nós não devemos fazer nada. Nada. Filipenses 2, o Paulo fala assim, abra comigo a sua Bíblia, eu quero encerrar aqui. Vou encerrar, prometo. Filipenses 2. Não vou fazer igual quarta-feira passada, tá? Tem que colocar um reloginho ali piscando para mim, assim, ó. Filipenses 2. Olha que lindo. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Versículo 5: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Diga comigo, versículo 9: e por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Que deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus
na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês conseguem compreender isso? Jesus entendeu. Então, a palavra aqui é: tende o mesmo pensamento, não façam nada por interesse pessoal. Vamos fazer, Paulo falando para os irmãos de Filipe: queridos, se vocês querem me dar alegria, Paulo falando, se vocês querem me dar alegria, façam dessa forma. Olha, sem interesse pessoal. Vamos ter o mesmo modo de pensar de Jesus, a forma que Jesus pensou, a maneira que Jesus viveu. E sabe de uma coisa que ele acaba de falando ainda? A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Aí ele diz aqui: a humildade de Jesus em honrar o Pai, deixando todo o seu poder. Jesus largou tudo, irmão, para viver como homem. Esse ato de Jesus deu autoridade para ele, que tanto nos céus como na terra, ou abaixo da terra, está falando de principados e potestades, tem que dobrar o joelho ao nome de Jesus, porque é o nome que está sobre todo nome. Aonde Jesus ganhou essa autoridade? Na submissão. A humildade nos leva à submissão, e a submissão nos traz autoridade. Jesus foi submisso à missão do Pai. Então, se nós entendemos isso, nós vamos entender o que o Senhor está falando, né? Então a gente vai receber. Provérbios 11:24 diz que uns dão por generosidade e tem cada vez mais, e os outros retêm mais do que é justo e acabam em pobreza. Está falando sobre aquilo de não reconhecer o que o meu irmão carrega, não reconhecer o trabalho do meu irmão. Aí eu retenho isso, eu retenho a honra, eu não pago o que é justo, eu não reconheço o que é justo que ele carrega. Aí eu retenho e não cresço espiritualmente. Toda vez que nós retemos e não reconhecer espiritualmente o que o nosso irmão carrega, eu caio em pobreza espiritual. Agora ele diz que a pessoa é generosa. O que é a pessoa generosa? É aquela que reconhece, é aquele que olha e fala assim: não tem jeito, né? Quem sou eu para viver sem? Ou reconhece o amor de contribuir financeiramente, ou reconhece o que carrega no espírito, né? Vai ter o que? Uma vida próspera espiritualmente. Porque, querido, antes da prosperidade nascerá em nós um coração generoso. Antes de você ter uma vida de prosperidade, nascerá em você um coração generoso, em saber reconhecer. Generosidade é saber reconhecer. Mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé, queridos. Nós estamos aqui agraciados pelo que Deus está fazendo. Amém? Nós estamos entrando agora num tempo onde nós vamos impartir isso. Dia 1º de maio nós vamos impartir tudo isso que nós estamos recebendo aqui no evangelismo lá. Então é interessante o Senhor falar conosco de generosidade, porque como que eu vou impartir algo para Jesus se eu não, de Jesus para as pessoas, se eu não amar Jesus dessa forma, né? Se eu não olhar o meu irmão, então assim, é impartir, é dar. Então conservemos, querido, né? Primeiro, planejemos bem, mas conservemos aquilo que o Senhor deu para nós. O que Ele deu para nós? Essa palavra, essa família, essa casa. Conservemos esse ambiente, conservemos a comunhão de estarmos juntos como corpo. Nós temos sido soprados por Deus e o Senhor tem nos levado a algumas cidades do Brasil. E a gente sempre encontra lugares generosos. E generosidade, irmão, não se fala de condição financeira. Não se fala de condição financeira, fala-se de uma mente, né? E uma vida abundante também não se fala de condição financeira, fala de uma mentalidade. Assim como realeza não se fala de nível social, assim como a humildade também não se fala de situação econômica ou social. Às vezes nós temos entrado em lugares, Alexandre, lugares de pessoas extremamente, vou dizer assim, abastadas financeiramente. Nós temos ido em lugares que às vezes você fica até com vergonha, né? Uma vez eu fui num lugar e a gente tinha alugado um carro. Aí
Aí o rapaz falou assim, vocês são Uber? Porque o nível dos carros que tinha naquele lugar era um carro de alto padrão. E eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, será como que eu vou ser tratado aqui? Quando eu cheguei lá, irmãos, o coração humilde daquele povo, em amor e reconhecer o que a gente porta, sem olhar para aquilo que nós vestimos ou andamos, mas honrar em gratidão e mergulhar. E quando nós ministrarmos e quando nós falarmos com as pessoas, vocês concordam com tudo isso que foi liberado aqui nessa noite? Então vem à frente. Tiveram que fechar a porta da igreja porque até o porteiro veio. Então humildade não se fala de posição social, se fala de um estado no espírito. Lugares que... Então assim, o Senhor quer tratar isso conosco. Esse dia eu falei, Cristiano, às vezes a gente tem mais dificuldade, irmãos, com educação quando você vai tratar com um drogado na rua. Ele é muito mais soberbo, muito mais mal educado. Aquele que está necessitado é mal educado, é soberbo, porque não há vida de Cristo nele. Ele te maltrata, ele tem uma soberba, então o cara está na miséria, ele ainda se acha o interessante. Você está lá servindo ele e ele não pode honrar você, ele não pode respeitar o que a igreja está fazendo, ele se acha ainda como obrigação. Porque a condição social, a simplicidade dele não coloca numa condição de humildade, de um espírito humilde. Então nós temos que guardar sempre o nosso coração, irmãos, porque aquele que vive uma vida muito humilde, quando o Senhor começa a abençoar, ele tende a se tornar soberbo. Aquele que costumou viver muito tempo sobre miséria, quando o Senhor começa a dar uma coisinha a mais, ele se torna soberbo. E o Senhor tem permitido eu entrar em lugares, né? Nós chegamos em Brasília, nós ficamos até sem graça assim, porque eu aluguei um golzinho para andar, e quando cheguei lá, tinha até porteiro no estacionamento, parecia... Aí só tinha lá Audi, Jaguar, uns negócios. Eu falei, nós vamos fazer aqui, Senhor? Eu falei, é aí mesmo, é aí que você vai liberar a palavra, e você vai ver. E é o que o Max falou aqui, querido, é o que o Max falou. O Senhor detesta aquele que ama o dinheiro, aquele que vive governado por dinheiro. O Senhor quer te prosperar e quer nos prosperar para que você seja provisão para essa nação, provisão para outras pessoas. Você que é empreendedor, o Senhor quer te prosperar para você empregar muitas pessoas e praticar justiça, pagar corretamente, pagar o que é justo, pagar os impostos, pagar tudo certo. Então, empreendedores, o Senhor vai levar vocês para um novo nível. Começar a trabalhar certo, começar a registrar certinho, começar a trabalhar tudo da forma certa. E por quê? Porque isso é gerar a economia do nosso país. O Senhor vai levar a esse lugar e o Senhor vai te abençoar para isso. E cada vez que você for abençoado, irmãos, quando você trocar de carro, quando você trocar de casa, quando você trocar de roupa, quando a sua conta bancária estiver prosperando, muito mais humilde você será. O Senhor vai dar essa graça para você. Você tem que sondar o seu coração, porque há um caminho, mas o nosso coração precisa ser sondado para que não caia. É muito mais fácil um homem que não teve nada, quando ele tem alguma coisa, ele se tornar soberbo do que aquele que já teve. Então o Senhor vai transformar e vai te dar, mas guarda o teu coração, e Ele quer que você humilde, compartilhando. Eu tenho tido essas experiências, o Senhor tem me levado a esses lugares, e às vezes eu pergunto por quê, e às vezes eu falo assim, Senhor, mas esse povo aqui tem uma formação muito elevada, o que eu vou liberar nesse lugar? O Senhor, você vai liberar a porção que eu coloquei em você. Essa porção eles não têm, e é essa porção que você precisa liberar, e você não pode ficar aquém da porção que eu coloquei sobre você. E se você subir lá para liberar e não liberar, você está sendo omisso com a porção que eu coloquei em você. Bom, o Senhor tem nos ensinado, tem levado em lugares para nos ensinar. A porção que Deus colocou em você. Não seja omisso com essa porção. Não seja omisso, irmão. E Elisângela falou para mim, pastor, eu não tenho fé assim. Não seja omisso com a porção que o Senhor colocou em você. Não seja omisso. Aí, pastor, eu não vou. Não seja omisso com aquilo que o Senhor colocou. Nós não podemos ser omissos, irmão. É não repartir. Quando a gente está sendo omisso, a gente não reparte o que nós temos. Amém?
Você aceita essa palavra? Você quer viver uma vida planejada? Amém? Você quer viver uma vida que conserva aquilo que Deus já te deu? Você quer viver uma vida que valoriza o que é próximo? Amém? Você quer viver um lugar que você sabe valorizar quem você é no Senhor? Amém? Você recebe isso? Não vou te chamar para frente não, mas você recebe isso, querido. Você quer viver esse lugar? Eu profetizo que o Senhor está transicionando a nossa mente, tá, querido? Talvez você viveu em lugar de escassez a vida toda, mas o Senhor quer mudar isso para você. A forma que você vê a sua casa, a forma que você vê os seus ganhos. Sabe, o Senhor tem falado muito isso para mim no meu espírito. Tem pessoas que acham que não é digno de prosperar. Você é digno porque o Senhor já conquistou isso para nós todos. A palavra fala que Ageu 2:1 que Ele é dono do ouro e da prata. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. E não é teologia da prosperidade, nós não entramos nesse lugar, porque o nosso Deus é próspero. Também não é manipulação para você ofertar, porque a oferta já foi, nós estamos liberando vida para você. Vida para você. Saiba nisso, querido. Às vezes quando nós vamos falar para você buscar os dons espirituais, você se alegra mais do que quando eu falar para você. Mas cuidar da sua vida financeira, cuidar da sua família é tão espiritual quanto você buscar os dons espirituais, irmão. Isso faz parte. Ordem, o Senhor trouxe ordem sobre todas as coisas. Você crê nisso e eu quero orar por você. Se você crê nisso, eu quero orar por você no seu lugar. Você levante as suas mãos em sinal de rendição, assim aberta. E eu quero entregar. Senhor, eu quero liberar sobre os teus filhos essa noite a vida abundante, Senhor. Aquilo que o Senhor tem derramado sobre esta casa, que eles não fiquem distantes, Senhor. Que eles possam colocar em prática tudo que eles estão recebendo de teoria, para que o projeto seja concluído com sucesso. A teoria é insuficiente se não houver a prática, Senhor, mas eles estão sendo muito bem fundamentados. Muita teoria está sendo liberada nesses dias e ainda vem mais por esses dias. E nós queremos liberar sobre eles, Senhor, um tempo de vida abundante. E eles vão conseguir colocar em prática dentro desses 5 pilares que nós falamos aqui nesta noite. Eles vão começar a andar, Senhor, arrumar as coisas, vivendo uma vida de paz, Senhor, vivendo o teu shalom, nada quebrado, nada fora do lugar, Senhor, nada faltando, Senhor. Nós declaramos, Senhor Jesus, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus sobre os teus filhos, Senhor, um tempo de viver em abundância, um tempo de viver em generosidade, uma mentalidade de nobres, Senhor, pessoas que saberão falar em todos os lugares, saberão falar com as pessoas mais simples, mas também saberão falar com pessoas mais intelectuais. A tua vida será liberada sobre cada filho, a tua graça será liberada sobre cada filho, a tua unção será liberada sobre cada filho. Mentes abundantes, mentes prósperas, mentes que saberão conversar com líderes, mas também saberão conversar com liderados, mentes que saberão, Senhor, expor o seu melhor aos seus superiores, mas também saberão motivar a equipe a qual eles são responsáveis. Filhos com mente abundante, Senhor, eu declaro em nome de Jesus esse ambiente de glória, esse ambiente da vida, esse ambiente do Espírito sobre cada família, sobre cada filho nessa noite. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com toda a intensidade, como um sinal de convicção, selando isso. Seguro estou em Aleluia! tua verdade. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a